Casa de Amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram. Iniciamos agradecendo a Deus a oportunidade de estudo, de estarmos aqui reunidos, para entendermos melhor os ensinamentos de Jesus, para assim pormos em prática. Hoje, daremos continuidade do estudo do capítulo 23, que tem como título Estranha Moral, item 13 e 14, que fala sobre uma passagem de Jesus, uma fala de Jesus, quando ele nos disse: não vim trazer a paz, mas a divisão. E quem trará o estudo para nós é a nossa irmã Sueli. E na hora da sustentação dos passes, quem fará para nós a nossa irmã Conceição, trabalhadora da casa. E a lição é o número 177. Mas antes de iniciarmos a leitura, gostaria de dar alguns avisos. A nossa casa oferece estudos das obras básicas, doutrinárias. Quem tiver interesse, é só entrar pelo site para conferir o horário. E temos também o horário disponível no painel do salão. Temos a nossa obra social aos sábados. Fazemos a evangelização com as crianças da faixa etária de 0 a 18 anos e com seus responsáveis. Gostaríamos de pedir a contribuição de vocês. Estamos precisando de roupinhas infantis, do berçário, de crianças de 0 a 3 anos. A nossa obra social, muitas crianças chegam sujinhas e precisamos dar banho, trocar de roupa e estamos em falta. Quem puder contribuir. Pedimos também a ajuda de 1 quilo de alimento não perecível, medicações, essa ajuda material que sempre é muito bem-vinda, mas pedimos também a contribuição de vocês para ajuda moral, voluntários, para que possamos trabalhar em nome do Cristo. Vou dar início, então, à leitura do Caminho, Verdade e Vida, lição 177, que tem como título Opiniões Convencionais. E Emmanuel tira para nós uma passagem que está em João, que diz assim: a multidão respondeu: tendes demônio? Quem procura matar-te? Está em João, capítulo 7, versículo 20. E Emmanuel nos diz: não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te as condutas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso.
Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para entendermos com proveito as nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Pedimos agora que todos possam trazer Jesus nas suas telas mentais e pedimos assim: Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre amigo, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, Senhor, e Te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Pedimos, Mestre, o Teu apoio, o Teu amparo, pedimos a proteção e a aproximação dos guias responsáveis por esse trabalho, que eles possam envolver os trabalhadores, os assistidos, que possamos então, Senhor, ter uma reunião abençoada em Teu nome. E assim pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos os estudos da quarta-feira de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Fazer a leitura só do primeiro, tá? Vou fazer então a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa irmã vai trazer para nós. E é a fala de Jesus: não vim trazer a paz, mas a divisão, o item 13 a 15. Eu vou ler o item 13. Como Jesus vinha proclamar uma doutrina que derrubaria pela base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo fizeram com que ele morresse, por acreditarem que, ao matarem um homem, matava a ideia. Mas ela sobreviveu, porque era verdadeira, e cresceu, porque estava nos desígnios de Deus. Nascida em uma pequena e obscura povoação da Judéia, foi hastear sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante de seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela aniquilava crenças seculares, às quais muitos se apegavam mais por interesse que por convicção. Lutas das mais terríveis ali esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu, sempre, e saiu triunfante, porque, como verdade, superava as ideias que a precederam. Passo, então, a palavra para a nossa irmã. Que Deus te ajude, te abençoe. Então, uma boa tarde. Boa tarde, muito bom a gente estar aqui novamente. E é sempre muita alegria mesmo que a gente sempre é recebido pelos encarnados, mas especialmente pelos desencarnados, porque a gente já sente essa vibração nos atraindo, nos confortando, e esse é um consolo importante para todos nós que estamos nessa jornada aqui e precisamos ainda desse consolo, porque tem muitas espadas nos envolvendo, nossas consciência para nos alertar. E é o tema que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar justamente desse processo aí que a gente passa na nossa vida e que Jesus, acima de tudo, que veio trazer uma verdade nova para um povo, como a gente já observou, para um povo endurecido e que estavam, a sua maioria, né, o povo, principalmente os romanos, estavam numa
um pensamento e a religiosidade deles bastante divergente do pensamento de Jesus. Então, quando ele chega para esse povo endurecido, ele assusta esse povo. E ele vai trazer uma verdade que tem que comover e transformar o objetivo de Jesus, a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, não pôde ser diferente. Ele tinha que enfrentar justamente esse povo tão endurecido para alavancar o projeto, que é o projeto divino, é sermos perfeitos. Então, esse mestre, que é governador do nosso planeta, fez pela misericórdia divina, resolveu-se que ele, no momento certo, descesse então ao planeta para fazer essa transformação. E, logicamente, ele veio trazer uma espada, né? Ele veio trazer uma transformação de postura, e isso tem ferimento. E a gente sabe disso, que cada vez que a gente se defronta com uma realidade nova, há comoção. O Kardec fala isso lá na Gênese, quando ele diz exatamente isso. Todo o projeto de evoluir, de se transformar, provoca uma comoção. Há uma dor para a gente sair da mesmice. A gente precisa se locomover, se mover e sacudir, e isso causa transtorno na gente. A gente prefere ficar naquela paz que o mundo nos dá, aquela tranquilidade. Eu vou ficar na mesmice, eu estou confortável, mas aquele conforto muitas vezes não nos leva à transformação, à evolução, ao projeto divino que é o progresso. Então, quando a gente vê esse título nesse evangelho, causa para a gente muita estranheza, porque, inclusive, Kardec colocou, é estranha essa moral. Me parece tão estranho Jesus ter falado que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Como assim? Ele veio, um espírito que tanta elevação espiritual, que tanto bem, que só mostrou o bem, o amor, a justiça e a paz, falar que eu vim trazer a divisão, e fala nesse capítulo, Kardec reuniu justamente essas falas tão divergentes da moral do Cristo, que nos causa uma estranheza inicial. Quando ele fala assim, quem não odeia seu pai e sua mãe, não pode me seguir. Como assim? Então eu tenho que odiar? Então, quando a gente olha essa palavra, odiar, ou então, você tem que abandonar seu pai, sua mãe, seus filhos para me seguir, parece-nos estranho. Soa-nos muito estranho que Jesus, com toda a sua bondade, ele possa ter falado isso, e como, por exemplo, também nesse capítulo ele vai dizer, deixai os mortos cuidar de enterrar os seus mortos. Então, larga para lá o morto, porque o morto é que tem que cuidar dele. Como assim? Jesus teria falado isso, não é estranho? E por isso que Kardec reuniu, nesse capítulo, esses temas, para a gente ter essa elucidação e repensar se muitas vezes essas palavras são ditas por Jesus, não são muitas vezes compreendidas no seu tempo, naquele tempo. Aquele tempo que era um tempo onde os espíritos que já estavam ali, os hebreus, já conheciam um Deus único, né? Então Jesus foi encarnar justamente nesse povo que já poderia ter um início de compreensão, mas eles estavam bastante misturados, né? Eles tinham muitas crenças, muita mística, os fariseus com aquela lei tão rigorosa de Moisés e que não abria a guarda porque era uma lei dura, né? A lei disciplinar também de Moisés, então era uma lei dura. E Jesus vem trazer uma realidade diferente, um Deus diferente,
não é aquele Deus punitivo, aquele Deus que castiga, aquele Deus que vai te buscar e te castigar. Jesus vem trazer uma outra realidade. Isso chocou muito naquela população. E principalmente porque ali era domínio também dos romanos, e os romanos da sua época eram politeístas na sua maioria. E eles acreditavam em vários deuses, tinham muitas místicas em torno dos seus deuses. Eu trouxe alguma... Então, essa Grécia e essa Roma da antiga tinha uma quantidade enorme de deuses, e eles cultuavam esses deuses. Jesus veio trazer um Deus único. Então, é uma novidade que ele vem trazer, e para um povo que ainda com muito endurecimento no coração, né? Então, a gente vê que os deuses romanos era Júpiter, era Juno, era Marte, são deuses que eram antropomórficos, era uma personalidade. E Jesus já não trouxe esse Deus assim, né? Ele veio dizer sobre um Deus Abba. Abba, em hebraico, significa paizinho. É aquele pai generoso, e não mais aquele Deus que os romanos e os gregos, eles elevavam à categoria de deuses, aqueles espíritos humanos fortes e vingadores. E Jesus veio trazer para esse povo uma nova realidade, um novo conceito, o conceito de Deus, o Deus único, o Deus generoso, e que nós deveríamos nos transformar enquanto pessoas. Então, não mais a vingança, não mais o ódio, não mais o olho por olho, dente por dente. Então, essas transformações causaram muita controvérsia. E ele vem falando justamente, Kardec vem colocando nesse capítulo, justamente essa característica das dificuldades que Jesus encontrou para colocar o pensamento. Vamos imaginar, da época, a sua fala e as questões mesmo que na época não se conhecia. Vamos pensar numa situação, por exemplo, a mediunidade era absolutamente desconhecida. Sabia-se que fazia-se mediunismo, né? Mas qual era a metodologia? Como é que hoje a gente já conhece, já sabe que tem um magnetismo, que tem fluido cósmico universal, a ciência espírita avançou muito. Então, a gente hoje já pode entender esses chamados milagres que Jesus e o povo falava que era um milagre. Hoje a gente sabe que não existe nada de tão maravilhoso, não existe o milagre em si. Hoje a gente sabe que tem uma ciência espírita explicando todos os fenômenos que Jesus fazia, dado a sua grande qualidade e potência magnética, porque ele era um espírito perfeito. Então, ele tinha o magnetismo que nós temos, enquanto humanos, aqui, imperfeitos, mas ele tinha numa dimensão totalmente diferenciada. Daí porque a mulher hemorroísa simplesmente tocou nas vestes de Jesus, e ele, de longe, já sentiu: alguém tocou nas minhas vestes. De mim saiu alguma coisa. O que a gente já sabe, que é o magnetismo dele, já voltou para ela, porque ela desejou ser curada, e a partir daí ela realmente foi curada. Foi um milagre. Uma mulher que perdia sangue durante 12 anos, perdendo sangue, e de repente, por tocar nas vestes, ela foi curada. À época, diria-se que foi milagre. Hoje a gente já tem a consciência de que as curas são feitas, a autocura, inclusive, acontece pelo nosso magnetismo e a nossa direção do nosso pensamento.
Todos esses conhecimentos à época de Jesus eram absolutamente novos, e os fariseus eram endurecidos porque uma ideia nova pode contrariar a minha antiga, e aí eu não vou saber o que eu vou fazer com a minha ideia. Essa é uma realidade que a gente vive e que Kardec nos coloca nesse ponto. Ele veio trazer uma verdade diferenciada e, por isso, causou muita comoção e muitos adversários. Então, ele vinha com uma nova fala, uma nova palavra que eles não entendiam, com uma ciência que eles não entendiam, então eles tinham que contradizer. Então, ele teve, com isso, muitos adversários. E esses adversários prosseguiram para os apóstolos, para os discípulos, que tentaram, que continuaram e entenderam que Jesus tinha a verdade, porque quando existe uma ideia nova, e se essa ideia nova não representa a verdade, ela sucumbe, ela desaparece. Mas se ela impõe-se pela sua verdade, que é o caso de Jesus, ela vai causar reboliço, os adversários vão começar a combater, porque vai alterar a verdade deles, né? Mas, se ela é verdade, ela vai sobrepor, como aconteceu com todo o cristianismo, que mesmo com as modificações do ser humano, da compreensão ainda torta que nós temos das coisas, a gente vai, pouco a pouco, entendendo esse evangelho de Jesus, que tem um objetivo único, é da nossa melhoria quanto pessoa, porque seremos um dia perfeitos. Nós estamos caminhando, e ontem nós fomos uma pessoa, hoje a gente já melhorou mais um pouquinho, se a gente tem um interesse para isso. E isso é um fato que a gente vai se olhar um pouquinho para trás, alguns anos da tua própria vida, quem era você e quem você é hoje. E você vê que você já obedecendo a proposta divina, a proposta de Jesus também, que é a proposta divina, a gente melhora pouco a pouco. Então, sai daquele ponto da vingança, entende que todas essas bem-aventuranças que Jesus vem nos trazer têm um objetivo, para a gente dar um passo à frente e cada vez melhorar. E cada vez que a gente entra na lei divina, porque todas têm uma lei divina, né? Essas leis que Moisés trouxe são os 10 mandamentos, que são as leis divinas. E Jesus veio dissecando, né? Inclusive são 10, né? Os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe. Todos aqueles mandamentos de Moisés, que ele era um médium de Deus, e aí é a lei divina mesmo. Os 3 primeiros mandamentos é a relação do homem com Deus. Então, eu devo honrar a Deus, amar a Deus acima de tudo, guardar o sábado, tem várias leis, as 3 primeiras. Da 4 à 10ª, são leis que vão versar em torno de mim com o próximo, com a minha convivência. E por isso, Jesus resumiu essas leis, que são leis divinas, as 10, em 2 mandamentos apenas. Primeiro, honrar a Deus acima de tudo, com o seu amor, com todo o espírito, né? E segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente entender essas 2 leis, de amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo, a gente vai caminhando com mais assertividade na vida. E cada vez que a gente, como somos imperfeitos ainda, a gente está no processo evolutivo aqui nesse planeta, a gente encarnou aqui justamente para evoluir, a gente ainda erra. Quando a gente erra na lei, você sofre. Então, todas as causas, a causa
dos nossos sofrimentos está dentro de nós mesmos. Esse é que é o desafio. E aí vem Jesus com a sua espada, né? Significa mostrando o caminho pelo Evangelho para você entrar novamente no caminho da lei divina. E aí você, quando estiver dentro do caminho, você não tem mais essa espada que está te alertando. Você está no caminho errado, volta para o caminho. Então, quando que a gente erra? A gente já tem muita imperfeição. Quais são? Nosso orgulho é o dos maiores, né? Então, o coleguinha olhou, falou mal, a gente já fica, não, como ele pode falar mal de mim? Vou sair do centro. Melindres. Essas questões todas das delicadezas do nosso ser são melindres nossos decorrentes da nossa imperfeição. Quando a gente tiver domínio sobre a nossa natureza nossa, que é divina, somos seres espirituais, perfectíveis, seremos perfeitos, e a gente tem que trabalhar com coragem, porque eliminar as nossas imperfeições não é um processo fácil. A gente está muito apegado, várias encarnações errando, muito orgulho, muita vaidade, né? Muitos erros que a gente comete na vida e a gente repete nas diversas encarnações. Exatamente por isso que a gente tem um ponto sofrimento. E a gente, para trocar esse caminho, a gente precisa se olhar, ver que tem uma espada apontada para nós mesmos na nossa consciência, porque Deus não castiga ninguém, né? A nossa consciência nos alerta que nós seremos perfeitos. E quando a gente entra na humanidade, nós caminhamos do princípio inteligente, lá do mineral. E esse princípio inteligente passeou por vários seres, né? Vários reinos do mineral. Passamos para o vegetal, o princípio inteligente. O espírito já está ali, hein? Já está ali. E ele vai passando. Do vegetal, ele passa para um animal. O animal tem espírito? Tem. Ele tem alma. Tem alma. Mas ele ainda está em germen. Ainda tem que ficar forte. Ele tem que caminhar. Ele ainda não se reconhece como um ser, né? O cachorro olha para o espelho e acha que é um outro cachorro, porque ele não se vê, eu sou ele. E você, quando você olha para o espelho, eu sou um ser, um espírito, né? Eu sou uma obra, uma criação de Deus. Então, eu já passei por esse caminho evolutivo e cheguei na humanidade. Quando eu chego na humanidade, agora tem uma transformação. Esse espírito já está com a sua pujança. Agora, eu tenho razão, eu tenho individualidade, eu já me olho, já sou eu, tenho uma personalidade, e eu tenho que melhorar. Vou melhorar nas diversas encarnações. Eu tenho razão, eu tenho livre-arbítrio, então, pelas minhas escolhas, nas diversas encarnações, eu vou melhorando. Mas vou melhorando como? Veio Jesus, vários espíritos, o tempo todo, Deus envia espíritos, Moisés, primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, Kardec, outra revelação, para que a terceira revelação, para que a gente possa o quê? Sair daquela espada que está nos apontando como ainda somos imperfeitos. E aí, esse Evangelho de Jesus é esse caminho para a gente se transformar. O que Jesus nos propõe? Todas aquelas bem-aventuranças para você perdoar, para você ser generoso, para você honrar seu pai e sua mãe. E a gente encontra no caminho muitas dificuldades. Vamos pensar sobre isso. O Evangelho nos fala, no capítulo 14, esse capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe, que uma das maiores mágoas, a natureza da gente que ainda temos que caminhar, porque a gente se magoa porque temos orgulho, né?
Porque esse indivíduo é capaz de me magoar. Ele que fez a maldade, ou que seja, o abandono, então é ele que é o culpado, mas eu me sinto magoada, ferida, né? Então a gente precisa mudar esse paradigma para então a gente seguir e botar o presente na mão de quem me deu o presente e eu não aceitei. É bem assim, né? O sujeito te dá um presente, você aceita se você quiser. E quando você aceita, o presente passa a ser teu. Então, se ele te magoou, no caso de honrar o pai e a mãe, a mágoa, quando o pai ou a mãe é magoada, é a das maiores, né? Até porque a gente sabe que é uma lei, que a gente deve honrar. E eu estou falando aqui, a palavra aqui é falado no própria Bíblia. É honrar e não é amar. Porque honrar tem um teor diferente, que muitas vezes a gente tem dificuldade de amar uma pessoa que te prejudicou muito. Pode ser a mãe ou o pai, né? Isso acontece, isso pode acontecer. Mas você tem que honrar. O que significa honrar? Honrar significa você auxiliar aquela pessoa e entender que aquela pessoa pode não ter feito a coisa certa, mas ela está num processo evolutivo, é imperfeita e pode errar, e ela erra. E o problema é dela, não é meu. Esse que é o ponto. O presente é dela, eu não quero o presente. Então, essa questão aqui que eu estou colocando, para a gente perceber que a gente se magoa e essa mágoa vai corroendo o nosso perispírito, marcando o nosso perispírito, e a gente vai para outra encarnação, para resgatar, para novamente encarna com aquele filho ou aquela mãe, e várias encarnações a gente precisa resgatar. E é assim a nossa vivência. Então, a dor sempre vai haver nesse planeta, porque somos imperfeitos, porque a gente sai da lei. Se a gente não tivesse saído da lei, a gente não seria magoado, e o outro não teria me magoado também. Então, por que tem a mágoa? Porque somos imperfeitos. Mas quando você entende que tem uma passagem no Evangelho que fala obediência e resignação. Quando você entende pela razão, então, aquele filho está magoando o pai ou a mãe porque ele ainda é ignorante, porque ele está no processo evolutivo, ainda tem dor, ainda está aprendendo, mas um dia ele vai aprender pelo sofrimento, porque vai sofrer, então vai aprender. E aí, a gente não tem que se magoar. Essa que é a questão, né? Que a gente ainda tem essas dores e essas mágoas e conserva aquilo e vai para uma encarnação e vai para outra. E aí a gente tendo a obediência, quando a gente fala obediência à lei divina, a gente entende pela razão, ele fala assim, a obediência é o consentimento da razão. Então, meu filho me magoou, tá, mas eu entendi que ele é assim, que ele ainda é rebelde, que ele ainda é vaidoso, que ele precisa de outras encarnações, e ele só nasceu comigo para eu dar uma ajuda para ele. Ele não aprendeu, então eu vou ter que repetir a lição. Mas está lá com a espada, avisando para ele que ele tem que seguir o Evangelho, ele tem que ser generoso. E aí a consciência dele vai marcar em algum lugar. Pode ser até em outra encarnação, mas vai. E ele vai sofrer. E são sempre essas razões que levam o nosso coração a sofrer aqui nesse planeta, a ter dor. E o Evangelho de Jesus vem nos trazer, como ele nos fala, a espada. Ele não vem trazer a paz, ele veio trazer a espada nesse sentido, porque nós vamos nos movimentar com aquela dor. Aquela dor que é uma espada, às vezes, que é sofrida para a gente, cada um tem um sofrimento, e o Lacordaire fala exatamente isso, que aqui no planeta, você estando numa choupana ou estando num palácio, você tem sofrimento. Isso é do planeta.
Todos vamos passar por dores. Por quê? Porque a gente ainda é imperfeito. Por que somos imperfeitos? Porque saímos da lei e a gente não tem a obediência de entender o próximo com a razão. Quando você usa a razão, a dor não diminui. Isso é uma falácia, se achar que espírita não sofre. Não passa dor? Passa dor. A dor não passa, não. Dor dói. Só que, quando você tem a consciência e a razão por que você está sofrendo, ela diminui o caráter ameaçador. Assim fala Leon Denis. Quando você entendeu, o meu filho está me fazendo sofrer. Só que eu entendo, ele ainda é ignorante. E eu tenho muita pena, porque ele ainda vai sofrer bastante com essa dor que ele vai passar. Então, todo esse processo eu entendi. Quando eu entendi, eu vou diminuir a minha dor? Não. Só que eu vou entender a dor. Então, ela já não me ameaça. E eu vou continuar forte, eu não vou querer me matar, tomar chumbinho por causa disso. Você entendeu como é que é? Por que as pessoas suicidam? Porque ela não aceita a dor. Essa é a razão do suicídio, da depressão, da tristeza, de ficar acabrunhada dentro de casa, porque ela não aceita a dor. Mas nós estamos no planeta de dor. E a espada de Jesus vem nos alertar que nós temos um caminho para sair da dor. E não tem que ficar paralisado na dor. A dor tem que ser um norte para nós, para a gente entender, racionalizar essa dor e entender com obediência, com razão. Entendi, ele é assim, ele não pode mudar, ele só é aquilo, é agora, mas depois ele vai ser um anjo. Os mais vils, os mais bandidos, os mais criminosos serão um anjo um dia. Por que ele não é ainda? Porque ele ainda está nesse processo evolutivo que a gente está falando aqui. Precisa encarnar várias vezes. E aí nasce na tua família esse espírito, ou por que ele nasce naquela família? Para você ajudá-lo, dá um passinho a mais. Não pense que você não fez alguma coisa, você botou alguma semente naquele espírito tão endurecido. Esse é o projeto divino mesmo. Então, a gente tem que passar realmente pela dor, e a dor com coragem. É fácil? Não, não é fácil. Mas esse é o projeto divino mesmo. E não queiramos sair desse projeto porque a dor é maior. E a gente, quando estuda Memórias de um Suicida, a gente sabe disso. Eles nos dizem que a dor de um suicida, quando ele vai para o plano espiritual e ele tem o maior dor, que é o desapontamento, que ele percebe se vivo eu não morri, e eu continuo com a dor, e maior ainda, porque eu provoquei dor em vários elementos da minha própria família, aí a dor é maior. Então, a gente tem que ter realmente coragem e enfrentar as nossas espadas do dia a dia. Essas dores do dia a dia são para nós, são dores que Leon Denis nos fala, evolutivas. Dor para a gente entender com força, e o Evangelho está aí para nos ajudar. A casa espírita está para nos ajudar, os remédios estão para nos ajudar, porque a pessoa não pode ficar na depressão, que é a dor. Aí vai começando a se anular, a interpretação, a dor é para todo mundo, mas a interpretação da dor para você é maior. Então você começa a falar, eu sou infeliz, eu sofro muito, e aquilo vai crescendo dentro de você, e você não cuida, vá para a casa espírita, faça um atendimento fraterno, vai para o trabalho de passe de cura. Se não for suficiente, tratemos medicamentosamente, porque a depressão, quando está instalada, tem que tomar remédio. E a espírita tem depressão? Tem. Espírita se mata? Sim. Por quê? Pela falta do entendimento. E por continuar com a espada te apontando, é o caminho, você tem uma chance de sair, mas você não acorda. Você não toma a decisão de sair daquela
marasmo que a gente se encontra. Que Jesus nos fala assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas ele também fala em João assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, a paz de Jesus. Não dou como o mundo dá. Eu não vou dar a paz, Jesus não te dá a paz que o mundo dá, não. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele vai te dar, falou da espada, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Mas ele fala outra coisa que é importante para a gente pensar, que eu te deixo a paz, a minha paz, a paz de Jesus, ele dá para nós, não é a paz do mundo. Porque a gente quer, aqui na materialidade, a paz do mundo. O que é a paz do mundo? Ganhar dinheiro, ter carrão, ter uma aparência bonita. Essa é a paz. Estou bem, estou em paz. É essa que a gente busca. Não é essa paz que Jesus nos dá. Jesus nos dá outro tipo de paz. É o ensinamento evangélico para que você siga o caminho do bem, saia da imperfeição e alcance a vida eterna. Aí você vai ter paz. Aí sim, nos mundos felizes, os espíritos nos falam, não vai haver dor. Porque você já entendeu o ensinamento. Aí você não vai cometer repetidas vezes o mesmo erro, e principalmente pelo desânimo. O desânimo é a falta de ânima, falta de alma. A falta de alma, Deus condena. E reclamação é outro erro. A gente passa a dor. Quanto mais você reclama, mais sua vibração desce. Então, são ensinamentos que Jesus vem trazer, que a paz dele, eu vou vos deixar a minha paz, não é a paz do mundo. A paz do mundo você quer, prazer, você que não quer ter doença, você quer estabilidade financeira, isso para mim é paz. Eu quero bens materiais, eu já estou em paz. Mas não é essa paz que Jesus vai nos trazer. Jesus vai nos dizer como nós lidamos com as nossas adversidades. Como? Depende de cada um. Porque eu conheço uma família, que eu trabalho num lar de crianças deficientes, e tenho famílias com 4 filhos autistas. Uma mãe, 4 filhos autistas. É um trabalho hercúleo dessa criatura. E diga-se de passagem, a maioria dos casos, o marido se manda. Né? A gente sabe disso. Quem segura? A mãe. Né? Até porque a mãe, observemos o seguinte, a mãe está lá na Gênesis, no capítulo 3, procure isso, que é uma fala brilhante da Gênesis, que ele diz o seguinte: a mãe, ele está falando de instinto, é instinto materno, e eu estou falando para mulheres e estou falando para homens também, porque homens foram mulheres, foram mães, ou serão um dia, né? Então, de qualquer maneira, ele nos fala o seguinte: a mãe tem o instinto que é ligação direta com Deus. Então, quando nasce uma criança com qualquer deficiência que seja, qualquer de leve a mais grave, uma mãe foi escolhida porque aquela mãe é a mãe que pode auxiliar esse espírito. Não é uma coisa pouca, não, gente. A gente tem que pensar que uma mãe, ela tem uma carga de amor maior do que qualquer ser vivente, tá? E ela ama aquela criança, independente se é bonita, se é feia, se tem deficiência, se não tem, e ela ama. E ali, aquele espírito foi premiado. A gente costuma falar, meu Deus, dá muito trabalho, realmente dá muito trabalho, uma criança excepcional. Porém, essa mãe
desencarnando, será premiada lá. Essa é a paz que Jesus deixa. Então, Jesus não veio trazer essa paz que a gente deseja. Filho bonito, tudo certinho, não é essa. É esse entendimento da lei. Por isso, a espada. Por isso que a espada eu vim trazer a conturbação, porque com 4 filhos autistas, ela está conturbada, não é uma coisa simples, não. Precisa ter muita coragem. Mas é essa paz que a gente quer ver agora, no planetinha, agora imediato. Mas Jesus não veio trazer essa paz. Ele veio trazer a paz dele, que é a paz da perfeição. E não é para essa vida. Porque aqui, nesse momento, não há felicidade absoluta. A gente tem momentos de felicidade. Mas a paz que Jesus vai nos trazer é a paz divina, de entendimento, de razão, de compreensão e de amor genuíno, realmente. Então, esse é o ponto que a gente tem que entender com essa fala que o livro que Jesus nos fala. Então, a espada simboliza, eu trouxe aqui escrito e eu vou ler. A espada simboliza o combate interno das nossas imperfeições, porque nós temos o Evangelho, que, a partir das lições de Jesus, passa a ser mais conhecedor de si mesmo e das raízes das suas aflições. Então, a gente começa a perceber que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que às vezes eu não quero fazer. Vamos fazer uma prece. Quem quer fazer uma prece? Ninguém quer fazer a prece. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Ninguém quer fazer feio. Eu não falo bonito, eu não vou falar, não, vou ficar bem quietinha aqui. Orgulho. Somos nós. Às vezes mais, outro às vezes menos, mas ainda temos essas imperfeições para vencer. E aqui eu continuo assim. Então, a gente tem que conhecer a nós mesmos, saber os nossos limites, conhecer o outro, respeitar o momento evolutivo do outro, por isso que ele nos chama pela indulgência. A indulgência, o que é? A gente saber que o teu irmão que te prejudicou, como ele pode ter me roubado a empresa, meu próprio irmão, meu próprio sangue, ele é ignorante. Ainda está no processo evolutivo, e a gente faz uma guerra, atrai um monte de espíritos negativos em torno de nós, porque nós estamos vibrando com ódio, com vingança, negativamente em direção àquele propósito. Essa é o nosso caminho aqui. Mas Jesus trouxe uma nova jornada para nós. Ele trouxe um novo paradigma. E vai ser esse paradigma sempre com movimento, com dor, com sofrimento. E a gente precisa entender como você lidar com aquele sofrimento. Essa que é a dificuldade da gente. A dor vai chegar, mas como eu lido com essa? Com força, eu vou querer me matar, eu não quero mais, essa vida já não serve mais para mim, e aí eu levo com tanta dor e chego no final da minha história. Tem no livro Memórias do Suicida, o autor, um dos autores do livro, que a história, ele é o protagonista, o Camilo, ele é escritor. E por ser um escritor, ele precisava enxergar. Ficou cego. Não aceitou a sua dor. Né? É uma dor fácil? Não, não é. Por ele não ter aceitado a dor, ele se suicidou e foi lá para o plano espiritual com grande sofrimento. Bem, esse Camilo iria ficar 5 anos da vida dele de encarnado cego. E com essa atitude de não enfrentar a sua própria dor, ele passou sofrimento,
encarna em outra vez com grande expiação, e a gente vê a saga de dor que ele e o grupo, nesse livro está referido, por conta dessa questão da pessoa desistir da vida por conta dessa dor. Então, quando Jesus veio para cá, pensemos o seguinte, quando ele veio para cá, será que ele já não sabia disso? Lógico que sabia, né? Ele era um espírito perfeito, ele veio para dar implemento, para dar novo paradigma. Vamos mudar esse povo que ainda está na ignorância e eu preciso impulsionar, vamos empurrar mais um pouquinho. E ele já sabia disso, ele já sabia que iria enfrentar essa batalha, mas era assim mesmo? Era assim mesmo, ele já sabia que ia acontecer. E todas as vezes, como eu já falei anteriormente, que a gente encontra uma dificuldade, a gente reage àquela dificuldade, e assim também como na dor. E é exatamente por isso que ele traz essa fala que para nós nos parece uma fala contraditória. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que significa isso? Eu vim trazer, eles vão brigar entre eles, eles vão, o grupo vai ser muito sacrificado, teve muita dor, né? Teve muita tocha humana, os judeus, os cristãos foram servindo de tocha, né? Em Roma. Isso a gente já conhece, essa grande dor. Porém, esse caminho é o caminho que Jesus já sabia que iria passar, mas que a gente tem que entender as nossas imperfeições, entender como a gente lida com a dor, para se transformar. E o que eu tenho que fazer, hein? Para seguir esse evangelho de Jesus. Eu fiz aqui uma relação do que a gente pode fazer, que tem que acordar para fazer. A gente tem que ter o compromisso com a verdade. A gente tem que conhecer a lei divina, né? Todo o evangelho. Conhecer a nós mesmos, saber os nossos limites, até aqui eu vou, depois daqui não dá para mim, é melhor eu retroceder, né? Esse é o caminho mesmo da gente se conhecer, para que a gente não se despersonalize, porque muitas vezes a gente quer ser bonzinho, quer ser camarada, e aí, para ser bonzinho, a gente vai se despersonalizando, vai se encolhendo, deixa assim, não quero briga, não vou fazer isso, meu filho fez isso, mas eu vou ficar ali. Então, esse caminho, a Joana de Ângeles nos fala, a gente tem que se conhecer, ver o seu limite, se colocar enquanto espírito imortal. Eu sou esse espírito imortal, e aí eu não posso me ceder a tudo. A gente não entra em confronto à toa e nem cede a tudo, porque você tem que ter a sua identidade. Porque muitas das vezes o que acontece é que as pessoas que querem ser bonzinho e acertar tudo, chega no final, ela está despersonalizada e tem depressão. A depressão tem várias etiologias. Uma delas é dessa, eu cedi tanto, que eu fiquei tão afogada, que não sou eu mais que está reagindo, e aí ela tem depressão. Então, a gente tem que se conhecer a si mesmo, tem que trabalhar e acreditar, e confiança em Deus. Essa adoração a Deus é natural. O homem já entra desde o princípio inteligente, ele já tem a ideia de Deus, é nata dentro da gente, e quando a gente entra na humanidade, a gente tem que fazer essa ligação com Deus, porque cada vez que a gente sai, não acredito mais em Deus, eu estou fora de Deus, a gente faz igual a parábola do filho pródigo, que todo mundo já conhece, eu preciso repetir, né? Parábola do filho pródigo é aquele filho que quero meu dinheiro, esse dinheiro é meu, então me dá para mim que eu quero ir aproveitar, quero ir para a vida, vou aproveitar e ser rico. E aí o pai fez, e esse pai, na parábola, está simbolizado o próprio Deus. Deus permite. Você quer errar? Deus permite. Você erra, só que a consequência vai ser você mesmo que vai colher.
E foi assim que o filho pródigo foi para a vida, gastou dinheiro com mulheres, com bebida, muito bem. Chegou uma hora que ele acabou o dinheiro e ele estava comendo com os porcos. Nem a comida dos porcos ele poderia comer. Aí ele se apavorou, vou voltar. E aí chegou ao pai novamente. Somos muitos de nós. Saímos da mão de Deus, saímos dessa proximidade com Deus, saímos do caminho de Deus e a gente tem sofrimento. Sofre, agora eu vou voltar para Deus. Aí chegou o filho, foi a Deus e Deus abraçou, Deus que era o pai dele, na simbologia, abraçou esse filho e ainda correu, porque Deus é esse, né? Misericordioso, que sempre aceita a sua falta. Sempre há uma oportunidade nova para você se corrigir. Então, você corrige e o filho pródigo é esse. Então, a gente tem que ter adoração a Deus, sim, e não adoração às pessoas. Ah, mas eu amo aquela pessoa, ele fala muito bem, ele é maravilhoso. Sem adoração a pessoas. Perfeito só Deus. Todo mundo aqui no planeta tem um defeito, tá? Então, é maravilhosa, eu amo. Não, sem adoração. Eu fico tão impressionada que, às vezes, as personalidades morrem, né? E aí é uma comoção. Realmente, o papel, a pessoa que faz um trabalho, né, que teve para a comunidade uma respeitabilidade, sim, mas essa comoção é muito da nossa imperfeição, que a gente tem adoração a pessoas. Pessoas são imperfeitas. Adorar a Deus, adorar a Jesus. Não existe perfeito nesse planeta. Todo mundo tem, quer dizer, há de ter alguém perfeito, né? Porque vem aqui alguns espíritos já no estado de perfeição para nos auxiliar. Mas, na sua grandíssima maioria, somos aqui mais ou menos, que a gente está na briga para melhorar cada dia um pouquinho, estamos muito melhores, diga-se de passagem, já fomos piores, essa encarnação é a melhor encarnação que nós temos, mas porque agora nós já escolhemos o Evangelho, acertar. E sabemos que essa espada veio transformar o nosso comportamento para a gente seguir mais adiante. O Emmanuel, eu vou ler, é 10 para então, eu vou ler rapidinho, que nós temos uns minutinhos, o que Emmanuel fala, essa visão que a gente está conversando aqui, do Evangelho como um caminho novo para a gente se remodelar. É aquela espada que vai estar mudando o nosso projeto para ser um espírito perfeito. Vamos lá. O livro é Ceifa de Luz, a lição é 5, que fala assim, lição da espada. Ele fala a citação em Mateus, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Né? Já conversamos sobre isso. Ele continua assim, não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal da sua palavra para estender a sombra e perturbação. E valendo-se do conceito, que não veio trazer ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhe imporem modos de crer de ponto de vista, vergastando-lhe o entendimento ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito e acusando indubitavelmente a todos aqueles que não comungam a cartilha da violência e da crueldade. O mundo, na época do Cristo, legalizara a prepotência, o ódio, a ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania, revestida de ouro, arruinando-o e oprimindo onde estivesse as garras destruidoras.
Agora, com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz, em que ele mesmo prestou um testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir e guerrear em seu nome, dizendo que ele veio trazer a espada. Não foi isso que ele quis dizer. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída na lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ao baixar as armas sobre o pretérito, abaixar a arma sobre o nosso passado, a espada da nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos da nossa paz, ocultos em nosso próprio eu. Essa é muito da falta de paz que nós temos, está dentro de nós mesmos. Então, a gente tem que combater essa imperfeição em nós. E essa espada é a espada que Jesus nos trouxe através do Evangelho, para a gente aprender, através do Evangelho, as nossas imperfeições e transformá-la. Então, nesse caminho, ele continua dizendo assim, nossas imperfeições no nosso próprio eu, em forma de orgulho, intemperança, egoísmo, animalidade, consumindo-os ao preço das nossas próprias consagração à felicidade dos outros, a única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, só há um caminho, é a paz, mas é a paz que Jesus nos dá. Aquele ensinamento que ele vem trazer todo no Evangelho para a gente se transformar, e no momento que a gente se transforma e se melhora enquanto pessoa, aí sim, nós teremos a verdadeira paz, que é aquela paz da certeza de que estamos no caminho certo, estamos com Deus e estamos em busca da perfeição. Ainda não somos perfeitos, mas o seremos se a gente seguir o caminho que Jesus vem trilhando e passando para todos nós. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos profundamente a nossa irmã pelo estudo rico que ela nos trouxe. E pedimos agora que os médios possam se posicionar para que possamos dar início ao momento dos passes. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre amigo, espiritualidade querida, pedimos agora a aproximação, a permissão para iniciarmos. Pedimos, Mestre Jesus, que as suas vibrações amorosas recaiam por cada um de nós, trazendo aquilo que necessitamos. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos. Graças a Deus. Meus irmãos, oi. Meus irmãos, então aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, a passagem que nos diz: a multidão respondeu, tende demônio, quem procura matar-te? E Emmanuel comenta dizendo que não se prenda excessivamente aos juízos da multidão,
o convencionalismo e o hábito possuem sobre ela força vigorosa. Então, o que Emmanuel quer dizer com isso? Ele está nos dizendo que quando a gente desperta na nossa consciência para seguir a lei de Deus, a lei de Jesus, tem uma multidão que faz opiniões, que tem opiniões sobre nós e que nos critica. Então, às vezes, essa multidão se encontra no nosso próprio lar. Quando a gente vem para a doutrina espírita, que vamos pegando tarefas para cumprir, e que temos o nosso dever a cumprir, saímos de nossa casa para o cumprimento desse dever, eles ficam falando para a gente morar logo no centro espírita, para trazer a casa para o centro espírita. Então, muitas vezes, essa multidão se encontra no nosso próprio lar, porque a gente despertou a nossa consciência já, e eles ainda não. Eles ainda estão no convencionalismo. E muitas vezes eles falam e não cumprem o que a gente está tentando cumprir e nos critica. E Jesus, o próprio Jesus, numa fala dele, ele disse, que te importa ele? Segue-me tu. Então Jesus fala para nós seguirmos ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós só vamos crescer espiritualmente seguindo Jesus. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Te agradecemos, Senhor, pelo teu profundo amor, pela tua misericórdia, por cada um de nós. Te pedimos, Mestre, que nos ajude a te seguir, a te honrar. Pedimos, Senhor, que balsamize as nossas dores e que possamos passar por elas com mais equilíbrio, tranquilidade e paz nos nossos corações. Que assim, Mestre, muito agradecidos, que possamos sair daqui vibrando a gratidão, o bom ânimo e o desejo sincero de a Ti servir. E assim, Senhor, te pedimos e agradecemos. E pedimos a permissão para finalizarmos a nossa reunião dessa quarta de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.